Meu nome é Tadeu, sou professor do curso de agronomia do campus da Unemat de Nova Mutum. Também trabalho no mestrado em ambiente e sistema de produção agrícola e no mestrado profissional Prof. Água. Nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre a distribuição de chuva dentro do ciclo da cultura da soja, que é uma cultura cultivada majoritariamente no sistema de sequeiro. A soja é uma cultura que tem um ciclo entre 110 e 130 dias. A exigência hídrica para uma produção plena varia entre 450 e 850 milímetros. Óbvio que depende de variedades e outras características que influenciam. A janela de plantio para esse ano começou no dia 15 de setembro. Essa foto foi tirada no dia 30 de setembro. Possivelmente uma semeadura no dia 15, com a germinação por volta do dia 20, 22. Portanto, é uma planta que tem aproximadamente uma semana ou 10 dias. Aqui nós temos o pluviograma anual para Nova Mutum, da série histórica entre 1985 e 2020, dados colhidos na estação 01356-002, que está disponível no Hidroweb aqui para a região de Nova Mutum. A gente vê que em nenhum ano nessa série de 36 anos choveu menos do que 1.000 milímetros, portanto aparenta uma oferta hídrica suficiente para o cultivo da soja. Esses dados foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, indicando a normalidade, também o histograma mostra isso. Isso significa que nós podemos explicar os dados de chuva anual para Nova Mutum pela média e o desvio padrão. Olhando com mais detalhe para esses dados, a gente vê que teve um máximo de 2.901 milímetros em 1994 e 1.026 milímetros em 2020, foi o ano menos chuvoso da série. Essa distribuição tem um coeficiente de variação de 26%, que é um coeficiente mediano. A média está em 1.811 milímetros, portanto, em média, no ciclo anual, a oferta de chuva é bem maior do que a exigência da cultura da soja. Olhando para o mês de setembro, que é o mês do plantio, os dados da mesma estação e para o mesmo período, com 36 anos de história, a gente vê o máximo em 2006 para o mês de setembro de 152 milímetros acumulados, mas, por exemplo, em 2010 não teve chuva em setembro, coeficiente de variação muito alto, em 92%. Isso mostra uma insegurança no plantio de soja no mês de setembro, porque às vezes pode acontecer o que aconteceu em 2010 de não ter chuva no mês. Em média, nós temos 43 milímetros, né, que para a segunda quinzena do mês é suficiente para manter a soja desenvolvendo em condições favoráveis. Olhando com mais detalhe, aqui são dados da Estação Meteorológica da Universidade, que fica em Nova Mutum. A gente tem aqui os últimos 4 anos, a chuva acumulada da última semana do mês de setembro, né? Todos esses anos a chuva se acumulou entre 24 e 30 de setembro, e a gente observa que 2022 é um ano bem atípico, com 82 milímetros, bem acima do que aconteceu nos anos anteriores. E isso tem sido observado no campo, a soja está praticamente toda plantada e o desenvolvimento aparenta estar 100%. Olhando com mais atenção para a oferta hídrica para o período de cultivo da soja, considerando um ciclo médio aqui de 120 dias e uma exigência hídrica de 800 milímetros. Então, foi plotado aqui o acumulado de chuva entre o dia 15 de setembro e o dia 15 de janeiro, né, completando os 120 dias de ciclo, para esse histórico desde 1985 a 2020. E o resultado é esse aqui. A gente vê que teve situações de chuva acima dos 800 milímetros, mas também abaixo. Olhando aqui com mais detalhe, né, em 1992 foram 1.380 milímetros nesse período. Em 2020 foi o ano que teve a menor chuva nesse período, 324 milímetros. Coeficiente de variação mediano de 27%. E a gente vê uma média de 882 milímetros, né, que contempla a exigência mínima de 800 milímetros. Então, a gente vê pela linha vermelha e a linha preta na horizontal que, em média, quase todos os anos chove uma quantidade um pouco maior do que a exigência mínima da soja para esse período, mas há situações em que a quantidade de chuva é menor. Então, vamos falar de análise de risco, né, de probabilidade. Aqui tem um gráfico que é plotado no eixo do X a chuva,
e no eixo do y a probabilidade de não excedência em porcentagem. O que significa isso? É a probabilidade de ocorrer uma chuva menor do que um valor de interesse. O nosso valor de interesse aqui são os 800 milímetros da exigência da soja para o pleno desenvolvimento, dentro desse período de 15 de setembro a 15 de janeiro, dos 120 dias. Então, se a gente olhar aqui na linha dos 800 milímetros, a gente vai ver que tem uma probabilidade de 35% de não chover os 800 milímetros aqui na região de Nova Mutum, Mato Grosso. Então, aqui com mais detalhes, a gente vê então que há 65% de probabilidade de chover 800 milímetros ou mais e 35% de chover menos. Né? Chover menos que 800 milímetros, isso é um indicador de risco. De risco de que a planta possa não atingir a produção máxima em função da deficiência hídrica. É importante essa observação. Por exemplo, em 2020, nesse período, choveu apenas 324 milímetros. Certamente a soja produziu, porém não o volume máximo possível, em função da deficiência hídrica. E esse aqui é um cenário que ajuda, né, o agricultor a tomar uma decisão sobre investimento. E aí eu finalizo deixando uma pergunta. Você que não é do agronegócio, mas que tem qualquer quantidade de dinheiro investida em alguma fonte, por exemplo, poupança ou qualquer outro, você colocaria o seu dinheiro no investimento com 35% de chance de dar errado? Fica a pergunta para reflexão. Obrigado pela atenção.